Fala torcedora, tô chegando aqui no canal Repórter Bruno Flores pra gente falar de Grêmio e por aqui hoje eu quero trazer alguns destaques na verdade, da entrevista que eu realizei com o Klaus Câmara, agora ex-executivo de futebol do Grêmio, né, saiu no dia 18 de setembro, e por aqui eu quero trazer o que ele diz sobre o contrato firmado com o Thiago Neves. Na verdade, o Klaus Câmara deu a sua versão sobre como isso foi construído, tendo em vista que esse foi o primeiro e eu diria que o principal motivo que gerou uma insatisfação a ponto de o Klaus Câmara ser demitido. E até mesmo na opinião pública, em parte da torcida, foi isso que foi gerado com o contrato do Thiago Neves, especialmente com a informação trazida pelo Alex Bagé, primeiramente da cláusula de renovação e como essa meta estava quase sendo atingida, houve aquela rescisão de contrato, tudo isso que você já sabe. Mas eu quero que você ouça aqui nesse vídeo, que você saiba da boca do próprio Klaus Câmara essa versão do agora ex-executivo de futebol do Grêmio. Roda a vinheta. Gente, vamos falar de Grêmio. Eu tô chegando então aqui no canal pra gente falar sobre essa contratação que o Grêmio teve. Foi a mais polêmica, na verdade, de 2020, que foi a contratação do Thiago Neves. Teve rescisão de contrato, né, porque estava quase sendo renovado esse vínculo do Thiago Neves com a equipe do Grêmio pela cláusula do contrato, né? Ele tinha 1 ano de vínculo com o Grêmio e se ficasse relacionado em 40% dos jogos, ele já teria uma renovação com um aumento de salário. Então, o Klaus Câmara, executivo de futebol na época dessa contratação, agora já não é mais, e ele caiu do Grêmio justamente também porque começou a se gerar uma desconfiança sobre essa contratação do Thiago Neves e um dos principais apontados aí na opinião pública foi o próprio Klaus Câmara. E ele deu uma série de entrevistas, né? Ele conversou com os colegas da Rádio Gaúcha, conversou com o pessoal do Globo Esporte e eu conversei com ele. Essa entrevista completa já foi ao ar na Rádio Grenal, mas eu quero trazer aqui no canal para você ouvir a palavra do Klaus Câmara sobre como foi constituída esta formatação de contrato com o Thiago Neves. E você acompanha agora aqui no canal. Olha, Bruno, essa é a parte polêmica, né, de todo o contexto. Desde a minha saída, até o momento eu não tinha falado absolutamente nada. Faz mais de 15 dias, né, do meu desligamento do clube. Achei por bem não fazer isso para não criar uma conotação de que eu pudesse estar promovendo qualquer tipo de instabilidade interna dentro do clube. Eu esperei o momento para poder dizer isso, que foi o momento posterior à classificação da equipe antecipada, né, para a próxima fase da Libertadores. Mesmo diante desse tempo todo, vendo, né, e escutando coisas que não eram verdadeiras a respeito da questão do contrato dele, e as coisas sendo atribuídas a mim, mesmo antes de eu ser mandado embora, né, em relação ao contrato dele. Então, em algum momento eu precisava falar, porque quem cala consente, e eu não poderia consentir com algo que eu não tivesse feito, que eu não fiz, e em algum momento eu precisava me posicionar. Então, esperei um momento adequado, ou melhor, né, isso nunca é bom dizer, porque a gente está falando de um contrato de um atleta que deveria ser, né, de foro interno, essas questões. Infelizmente é uma coisa que não era para estar sendo esclarecido, porque isso não era para ter sido vazado, mas já que foi vazado e eu estava sendo responsabilizado, então era importante esse meu posicionamento em dizer que essa tão cláusula relevante, né, e polêmica em relação à renovação dele por mais 1 ano, com 40% dos jogos sendo relacionados em súmula, foi uma sugestão do CEO do clube. Ele sempre soube disso, desde o primeiro momento onde estava sendo atribuído a mim, mas eu esperei um momento adequado para poder realmente esclarecer as coisas, né? É importante que as coisas fiquem claras para todo mundo. Mas eu sei que eu penso que eu já consegui esclarecer isso. Ele já teve um posicionamento dele realmente confirmando que foi ele, apenas tentou distorcer, né, e criar um contexto de que ele fez isso para salvar a cláusula que eu já tivesse supostamente fechado um contrato por 2 anos, e por isso ele sugeriu essa cláusula.
O que a gente sabe que isso nada mais é do que um discurso de autoproteção, né? Porque a gente sabe que ele permanece, ele tem um contexto interno para prestar satisfações, então ele sabe que foi uma sugestão dele, que ele não salvou, não existe não existe possibilidade dele salvar a cláusula sugerindo isso, porque 40% dos jogos sendo relacionados não é salvar. Ele dizer que eu tinha já feito e fechado o contrato por 2 anos não procede, porque ele sabe que eu nunca, e todo mundo dentro do clube sabe que eu nunca fechei nenhum contrato sem autorização do presidente, da diretoria. Então foi colocado diante de um contexto onde o Thiago teria o interesse, junto com o seu representante, de firmar um contrato de 2 anos com a próxima equipe. Ele estava livre, e havia interesse de outras equipes. Então foi quando nós nos reunimos para expor a vontade dele, e o Amodeu sugeriu essa cláusula para que pudesse atender a todos os interesses. O interesse do jogador, em estar praticamente com um contrato firmado por 2 anos, e o interesse do clube, que para ele, internamente, ele dizia que era importante para não ter nenhum tipo de pressão, né, da opinião pública ou do conselho e da diretoria num contexto interno. Então foi por isso que ele sugeriu isso. Aí o Klaus Câmara, então, né, se defendendo dessa possibilidade de ele ter fechado a contratação por 2 anos com o Thiago Neves e, nas palavras dele, o Carlos Amodeu desmentindo já isso, mas fica esse conflito agora até mesmo das versões, né? Mas, como você acompanhou aqui no canal, o Klaus Câmara garante que não tinha fechado um contrato de 2 anos com o Thiago Neves porque ele não tinha autonomia para isso. E depois ainda, né, colocando na conta do Carlos Amodeu como quem fechou essa contratação do Thiago Neves com a cláusula baixa, né, para que o contrato naturalmente fosse atingido, essa cláusula, e o contrato por si, então, fosse renovado por mais uma temporada. Além disso, o Klaus Câmara também falou sobre as contratações, né, garantiu que com o orçamento que se tinha para trabalhar, se fez muito necessário que se buscasse jogadores livres no mercado, que tivesse uma condição financeira mais acessível ao Grêmio, porque o Grêmio também, né, priorizou um orçamento mais baixo para fazer esses investimentos. Na informação do Klaus Câmara, que é uma informação que eu já tinha trazido aqui no canal e tinha ouvido de outros dirigentes também, o Grêmio definiu aí, fez as contratações no valor total de 3 milhões de reais até a chegada do Diogo Barbosa, que aí o Grêmio fez um investimento maior de 10 milhões de reais. Mas isso também fez com que o Grêmio buscasse jogadores livres no mercado e com outras condições. E claro, o Klaus, ao falar de jogadores ex-Cruzeiro, né, jogadores que já trabalharam com ele, que passaram pelo time mineiro, ele garante que isso também se deu pela condição financeira dos atletas estarem livres no mercado, mas também com uma decisão colegiada dos dirigentes, da diretoria, todos aprovando, a comissão técnica especialmente, aprovando a chegada desses jogadores, e ele não sendo o cara que apontava necessariamente essas contratações e fazia uma espécie de força assim, para que os jogadores fossem contratados, mesmo já tendo trabalhado com ele no time mineiro. Bom, quero fechar esse vídeo deixando um recado especial aqui da Caduca Marketing Completo, porque, claro, se você precisa, e eu tenho certeza que você precisa, fazer uma boa imagem da sua empresa, uma identidade visual, posicionamento, reposicionamento nas redes sociais. Então é tudo com a Caduca. Aqui embaixo está o link do Instagram, na tela está o WhatsApp e, claro, o atendimento é em todo o Brasil. Então, qualquer lugar do país que você está assistindo esse vídeo, pode chamar a Caduca, pode acionar eles, porque eu tenho certeza que a comunicação com eles vai ser efetiva para melhorar os lucros da sua empresa e, claro, melhorar a comunicação, que é muito importante para que o seu produto, para que o seu serviço seja bem entendido pelo seu público-alvo. Qualquer momento eu estou voltando com mais vídeos aqui no canal, então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vai aqui embaixo e deixa um comentário também sobre o que você achou dessas declarações do Klaus Câmara. Valeu!